Igreja Presbiteriana em São Mateus, Avenida José Rodrigues Santarém, número 802, Parque Colonial. Fique atento à nossa programação. Às terças-feiras, 9h30, Manhã com Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, Estudo Bíblico. Às sextas-feiras, às 20 horas, Reunião de Oração. Aos domingos, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, Culto de Louvor. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, queridas famílias da Igreja Presbiteriana em São Mateus. Grande é a minha alegria em mais uma vez conduzi-los no estudo da Palavra do Senhor. Eu aqui, você aí, Jesus entre nós. Vamos orar. Querido e eterno Pai Celestial, agradecemos-te pelas famílias da Igreja Presbiteriana em São Mateus e queremos pedir a Deus que Tu nos abençoes no estudo da Tua Palavra nesta noite, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Em Romanos, capítulo 5, versículos 18 até 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, fazer um estudo bíblico não é apenas ler uma coletânea sem fim de textos. Fazer um bom estudo bíblico é dissecar o texto, tirar o que o texto nos pode dar e também fazendo com ele a comparação com outros textos paralelos ou textos correlatos. Nós vamos, nesse estudo, examinar partes do texto aqui já lido e vamos também recorrer a outros textos para melhor encaixe da nossa preleção dentro do tempo de que dispomos no vídeo. Nós vamos então fazer a leitura dos textos já em tela e vocês, atenta e silenciosamente, acompanhem então a leitura que eu farei dos outros textos. Quando nós lemos Romanos 5, de 18 a 21, nós vamos encontrar um verdadeiro enquadramento entre pecado e graça. E esse enquadramento, ele está no contraste explorado pelo apóstolo Paulo entre Adão e Cristo, no texto que vai de Romanos 5, versículos 12 até 21, e nós lemos para as nossas considerações apenas os versículos de 18 a 21. Então, quando nós vemos esse verdadeiro enquadramento entre Adão e Cristo, no contraste explorado por Paulo, então nós vamos ver que, na verdade, nós vamos nos encontrar com dois grandes representantes na história da redenção. O primeiro, Adão, ou o velho Adão, que foi o representante de toda a raça
humana na queda. Por meio de Adão, todos nós caímos na triste situação de pecado em que nos encontramos. E no versículo 17, o apóstolo Paulo nos diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Se fôssemos prolongar o estudo em séries, verificando as causas ou as consequências da morte, nós iríamos então nos deparar com a realidade de que a morte é a consequência do pecado. Todos nós morremos exatamente porque todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós fazemos parte de uma natureza pecaminosa ou natureza carnal. E tudo isso começou com um só homem, o nosso representante na queda, o primeiro Adão ou o velho Adão. E ele, caindo do estado da graça e de santidade que fora criado, com ele caímos todos nós. E ainda o apóstolo Paulo diz assim no versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Não há nenhum homem que não seja pecador. O pecado é de natureza universal e todos nós já nascemos pecadores. O rei Davi diz que nasceu na iniquidade e em pecado lhe concebera a sua mãe. E ainda, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então tudo partiu de um ponto principal na história: Adão. Adão, que nos carregou para o pecado, juntamente com toda a raça humana. E o segundo representante da humanidade é o segundo Adão, ou novo Adão, que é Jesus Cristo. Em Romanos 5,17, Paulo nos diz assim: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E ainda ele declara em Romanos 5,19, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós somos injustos, somos pecadores contra Deus, porque desde Adão nós somos desobedientes. Não há um único homem sequer que possa prestar a Deus a perfeita obediência. E foi para isso que Jesus veio. Ele submeteu-se ao Pai em perfeita obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, sujeitando-se à lei para que, através da perfeita obediência ao Pai e a sujeição à lei, ele chegasse na cruz do Calvário e lá nos representasse na redenção, morrendo em nosso lugar. O pecado cometido é nosso. Eu pequei, você pecou. Mas Jesus jamais pecou. E ele assumiu aquela cruz, morrendo por nós, para que ali fossem expiados os nossos pecados. E assim ele nos representou na redenção, assumindo lá na cruz a responsabilidade que era minha, a responsabilidade que era sua. Nós pecamos e ele pagou pelos nossos pecados. Voltamos a Romanos 5,18 e ali o apóstolo Paulo nos diz assim: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque Jesus morreu em nosso lugar, nós podemos ser justificados. A justificação é um vocábulo forense, ou seja, é uma palavra utilizada nos fóruns. E ela tem como significado
absolvição. É o ato pelo qual Deus, como supremo juiz sobre toda a raça humana, ele declara a quem quer declarar isento da culpa dos seus pecados. E a justificação foi possível por causa da realização de um único ato de justiça por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, onde Deus viu tanto a sua justiça quanto o seu amor satisfeitos. Justiça, porque Jesus morrendo em nosso lugar na cruz, Deus puniu com todo efeito o pecado. Então Deus ficou satisfeito em ver a sua justiça plenamente realizada. E ao mesmo tempo, na cruz, Jesus satisfazendo plenamente a justiça de Deus, foi satisfeito o amor de Deus. Se havia uma cobrança, puna o pecador, e por isso Jesus foi punido na cruz, porque o tomaram como pecador. Deus viu satisfeito o seu amor, porque na cruz ele salvou o pecador. E é suave, o doce tom do amor de Deus. Salve o pecador, salve o pecador. Em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo, ao falar do ato de justiça realizado por Jesus, completamente inocente, pagando pelos nossos pecados, o apóstolo aos gentios escreveu assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao mesmo tempo em que vemos enquadrados Jesus e Adão, o velho representante que nos carregou para a condenação, e Jesus, o novo Adão, nosso representante na redenção, também nós vemos aqui enquadrados nesse contraste, graça e pecado. O pecado é a mentira de Satanás. O pecado entrou no mundo através de uma mentira. A serpente chegou para Eva e diz: não é verdade que Deus falou para vocês que do dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão? É certo que vocês não vão morrer. Se você comer dessa árvore boa, agradável para dar entendimento, na verdade vocês serão como Deus. Vocês conhecerão o bem e o mal. E Eva caiu na proposta indecente de Satanás por intermédio da serpente. Não que a fruta fosse bonita, fosse agradável, despertasse o interesse os seus aspectos nutritivos, mas é porque Eva se achou diante da possibilidade de ter o seu trono estabelecido à altura do trono de Deus. E assim então Eva comeu, deu seu marido, e ambos pecaram. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Mas Deus ama profundamente o pecador, embora odiando o pecado. E nós erramos muito em entender a questão do pecado nas nossas vidas. Nós achamos que pecados são só os atos mais absurdos que nós cometemos, tipo assim, adulterar, matar, roubar. E por incrível que pareça, tem muita gente que acha que não tem pecado nenhum, está vivendo na mentira. Mas a verdade é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o sexo é pecado. Vai Satanás e diz: não, é amor. A Bíblia diz que devemos fugir do pecado. Vem Satanás e torce
a palavra de Deus e diz assim: não, o amor cobre multidão de pecados. Tudo aquilo que nós fazemos por amor não é pecado. A palavra aqui torcida é a que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados, não pelo fato de que aquilo que é praticado por um suposto amor não seja pecado, mas ele cobre multidão de pecados porque aquele que realmente ama, se ama a Deus, não comete pecado contra Deus, ou pelo menos comete menos pecado contra Deus. Não comete absurdos para com os seus irmãos. O breve catecismo de Westminster, em resposta à sua pergunta de número 14, define pecado assim: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que não é da vontade de Deus é pecado. E nós devemos buscar o arrependimento para os nossos pecados. Ele destrói a nossa comunhão com Deus, ele destrói a nossa comunhão entre os irmãos. O profeta Isaías declara assim: mas as vossas iniquidades, está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele é terrível, ele nos afasta de Deus, ele nos põe em litígio uns contra os outros. E o pecado, ele sempre existiu, mas ele foi plenamente revelado pela lei. Por causa da lei, o pecado tomou vulto, ele foi avultado. Deus não levara em conta o pecado antes da lei, porque não havia parâmetros para a condenação. Deus foi tolerante e, na sua misericórdia, ele poupou vidas até os atos litúrgicos do Sinai, ou mesmo já a partir de Abraão, quando iniciou os sacrifícios em prol dos pecados. Se por um lado o pecado é uma grande realidade, por outro, a graça também. A graça traz consigo o significado de favor imerecido. Pela graça, Deus nos deu o que nós não merecíamos. E a graça, ela é manifestada plenamente na justiça plena. Ou melhor, manifestado na plena justiça divina. Em Romanos 5,13, o apóstolo Paulo diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E em Romanos 3, 21 em diante, nós lemos assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância passada, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. E em Romanos 5,20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida
eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejamos esta realidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não significa que, por causa da graça de Deus concedida aos nossos corações, podemos sair por aí afora pecando à vontade. Não, de maneira nenhuma. Quando a palavra do Senhor diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, isso significa que a lei ela veio para mostrar o pecado. Agora, o pecado ele é conhecido. A lei se tornou no parâmetro de acusação para os homens, porque ela cobra dura e cruelmente a punição pelos pecados. E assim, os pecados eles são conhecidos. E é por isso é que o pecado superabundou. A expressão superabundar tem o significado de encher completamente, como um rio que enche tanto o seu leito que acaba se espalhando pelas várzeas. Então, um rio que está abundante de águas. Assim é o pecado. Superabundou a raça humana, mas ao mesmo tempo em que a lei, que deu vulto ao pecado, tornou o pecado superabundante, também superabundou a graça. Isso porque a graça ela é maior do que o nosso pecado vil. É a graça maravilhosa do nosso Deus. É a sua excelsa graça. E a graça, ela realmente é maior que todo pecado vil. E a graça então superabundou a fim, ou seja, para que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E o apóstolo Paulo ainda completa em Efésios 2, versículos 4 e 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É assim que opera o amor de Deus. Amor manifestado pela graça derramada aos nossos corações. Assim, nós podemos concluir que realmente o texto traz essas grandes realidades. Se houve o primeiro Adão, o Adão histórico, o Adão que nos conduziu para a perdição eterna, também Deus enviou seu Filho ao mundo e ele é o segundo Adão, ou seja, o nosso representante na redenção. Por seu grande ato de justiça, ele possibilitou a nossa justificação, que traz paz aos nossos corações. Se por um lado existe o triste pecado, o pecado que mata, o pecado que corrói, o pecado que entristece, o pecado que acaba com os relacionamentos, afasta o homem de Deus e afasta os homens uns dos outros, também existe a graça de Deus. A graça cantada pelos poetas. Um dos grandes dons concedidos por Deus aos homens. A graça que transforma
as nossas vidas. A graça que nos leva irresistivelmente aos pés da cruz de Jesus. Não fosse a preciosa graça do Senhor derramada aos nossos corações, o que seria de mim? O que seria de você sem a excelsa graça do nosso grandioso Deus? E pela graça nós somos salvos. Fomos envolvidos pelo pecado? Fomos. Fomos sufocados pelo pecado até quase a morte? Fomos. Eu digo até quase porque Cristo vindo, Ele nos livrou do domínio do pecado. E o pecado nos arrastava. Ele estava a ponto de nos envolver completamente, ao ponto de não haver mais nenhuma solução. Mas veio Jesus e nos libertou das garras do pecado. Nos libertou do domínio de Satanás. E isso foi a graça de Deus derramada sobre os nossos corações. O que eu merecia? O que você merecia? Sermos lançados eternamente no inferno. Mas Deus nos deu algo que nós não merecemos, a salvação eterna em Cristo Jesus. E nós temos que ser gratos a Deus por isso. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nem tampouco você pode, de qualquer outro modo, alcançar a salvação. Mas Deus nos amou. E o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós devemos então fazer? Nos apegarmos à palavra do Senhor. Ela é fonte de vida para nós. Ela é o nosso alimento espiritual. É ela que nos mostra que somos pecadores, que precisamos de arrepender dos nossos pecados. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho para a vida eterna. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos então, meus queridos, nos apegar mais e mais da palavra do Senhor. Lê-la constantemente, para que ela continue transformando as nossas vidas, fazendo de nós homens e mulheres melhores do que somos. E faz mesmo. Quantas e quantas prostitutas foram transformadas pela palavra de Deus e hoje são dedicadas, honrosas mães de família. Quantos e quantos assaltantes marginais foram transformados pela palavra de Deus e hoje são homens decentes, respeitáveis na sociedade, homens que trabalham para o seu sustento e contribuem também para a manutenção da nossa pátria. Então oremos para que a palavra do Senhor continue transformando vidas e sejamos sempre gratos ao Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estudarmos a tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos porque ela fala aos nossos corações. E queremos pedir, ó Deus, que sejamos transformados cada dia mais e mais. E que a palavra que hoje lida e considerada pelo poder operador do Espírito Santo esteja intercalada nos nossos corações. Mais uma vez nós te pedimos e agradecemos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, até domingo
de manhã, se Deus quiser, com nosso estudo em Escola Bíblica Dominical Virtual e à noite com a mensagem para os nossos cultos em família. Mas sexta-feira, às 20 horas, teremos as nossas reuniões de oração nos lares. Um abraço para todos.